Tudo bem, o que a gente fez aqui, William, já que amanhã começa a segunda rodada e o brasileiro vai começar a esquentar... Já está esquentando, né? Dependendo de alguém, a chapa já está esquentando. A chapa já está esquentando. Até a nona rodada se prepara, viu? Tem chapa que vai queimar, inclusive. A gente analisou, a gente tentou encontrar algumas características em comum entre os 5 últimos campeões brasileiros. E aí é que a gente pegou desses 5 campeões o aproveitamento geral. Então, dá para perceber que, tirando o Corinthians de 2017, que teve um segundo turno de meio de tabela para baixo, e aí isso acabou jogando aproveitamento muito para um número ruim, os demais eles têm um aproveitamento muito consistente, é uma média aí de 70% de conquista de pontos. E o interessante é a distribuição entre pontos em casa e pontos fora. Obviamente, todos ganham mais pontos em casa, porém eles têm uma coisa em comum. Os 5 foram os melhores visitantes do Campeonato Brasileiro. Então, eu não sei, faz tempo que eu não escuto isso, mas aquela máxima de vamos arrumar um empatezinho fora e aí a gente ganha em casa, não é, pelo menos, a estratégia que se vê nos números dos últimos 5 campeões. Todos eles conquistaram mais pontos fora de casa que todos os outros clubes, né? Obviamente que quando o time está forte, assim, ele já naturalmente ganha muitos pontos em casa. Mas o segredo, aparentemente, dos últimos 5 anos, é se transformar num visitante mais indigesto. É aquela média de 2 pontos por jogo, é isso? Isso. Acima, né? Se você ganhar, sim, isso não vai acontecer, muito raro, difícil. Se você ganhar todos em casa e empatar todos fora, você terá, ao final do campeonato, 76 pontos. Média de 2 por jogo. Não vai... Desses daí, só o Corinthians de 2017 não chegou a 2 pontos fora por jogo, né? Isso. Seria 66%. Mas mesmo assim, naquela edição, ele ainda foi no primeiro o melhor turno, ele estava acima. No primeiro turno estava acima. E aí tratou de queimar essa vantagem no segundo. Daquele jeito, foi se segurando pelas tabelas, né? Palmeiras com 80, Corinthians de 17 tem 72, vai para 80, Palmeiras 81, a gente está falando de Cruzeiro 80 também, né? Aí já bem um pouquinho mais do que 2. Mas, sim, quem tiver na média 2 pontos por jogo, conquistar, vai brigar por título. Sim. Isso é uma conta para parada até. Quem tiver 18 pontos na parada de 9 jogos, de 27 disputados até a parada para a Copa América, tiver 18, tem uma pontuação boa para estar correndo pela liderança. Quem não tiver, vai ter que buscar isso depois. Eu não sei, é claro que aí a gente tem que conversar aqui com o Berginelli, a parte, né, até para poder levantar os números, mas não sei se você tem isso de cabeça. Daqui a pouco a gente coloca outra tela, tem uma tela interessante também, comparando com outros campeonatos europeus. Até tema do primeiro bloco. E é bem legal a gente mostrar isso já. Esse ponto é importante, são as 9 rodadas, as benditas 9 rodadas até a Copa América. É o primeiro recorte aí. É o primeiro recorte. Tem essa informação, se fizeram esse levantamento assim, as primeiras rodadas do Brasil, esses campeões aí, como é que é o desempenho, o que essas primeiras rodadas falam sobre o campeonato lá no fim? Até lembrando da frase do Guardiola, né? Isso. Que ninguém ganha campeonato nas primeiras rodadas, mas perde o campeonato nas primeiras rodadas. Os números que eu me recordo de cabeça, né? A gente analisou as 7 primeiras rodadas desses 5 campeões. E, na média, eles têm 70% de aproveitamento. Já nas primeiras 7 rodadas. Largaram bem. Que é a média geral. Então, eles largaram muito bem. O Corinthians, de 2017, destoa. Ele tinha 90% de aproveitamento no final da 7ª rodada. E o Palmeiras, do ano passado, destoa, ele estava abaixo. Ele tinha, se não me engano, 56% de aproveitamento. Só que depois ele teve aquela estilingada absurda na segunda parte. Quando o Filipão chegou. Mas o campeão começa acelerado, não começa médio. Ele já começa acelerado.